Então vamos agora começar a explicar um negócio para você, que houve uma mudança de entendimento, um julgado muito legal sobre cobrança de dívidas. Isso aqui para mim, foi uma divisão de águas, aqui, um divisor de águas das tendências que estavam acontecendo. A tese apassivadora, né? Então, para você entender, tinha gente que falava que as dívidas podem ser cobradas. Tinha dívida que tem outros tribunais que falavam que a dívida não pode ser cobrada. E agora teve uma tese apassivadora, tá certo? Então, tinha as duas teses brigando e chegou numa que eu achei muito interessante, é um julgado que foi publicado ontem. E aqui você tem informação de qualidade em primeira mão para você entender. Isso é uma mudança muito significativa e vai ser muito boa para você entender. Vou explicar com detalhes para você, tá certo? Então vamos lá. Para você entender, vamos começando do começo. Primeira coisa que você tem que entender, que não existe dívida que dure para sempre. Toda dívida acaba, toda dívida prescreve, que o pessoal chama também de caduca, né? E caduca em quanto tempo? Depende, amigo. As dívidas mais comuns, como luz, telefone, dívida bancária, dívida de cartão de crédito, elas prescrevem, elas caducam no prazo de 5 anos, tá certo? E como é que conta esse prazo? Então vamos lá. Tem aqui o prazo de 5 anos. A partir do dia seguinte do vencimento, a prescrição começa a caminhar. Ela vai caminhando aqui e quando chega aqui no final, ela prescreveu. 5 anos depois, ela prescreveu. Então vamos aprender a contar. A sua dívida venceu no dia 1º de janeiro de 2010. Então, no dia 2 de janeiro de 2015, essa dívida ela prescreveu, essa dívida ela caducou, tá certo? Então, antes da prescrição aqui, o credor pode fazer o que com você? Ele pode colocar o seu nome no SPC, no Serasa, no Boa Vista, na lista negra do Banco Central, pode protestar a dívida e pode entrar com um processo judicial contra você, tá certo? E ele pode cobrar também amigavelmente, uma cobrança que às vezes a gente vê que não é muito amigável, tá certo? Então ele pode ligar para você, ele pode mandar uma cartinha para você dizendo que você está devendo, mas também essa cobrança ela encontra limites. Ele não pode ligar para o seu vizinho, ele não pode deixar recado com a sogra, esse tipo de coisa que a gente sabe que tem muita empresa de cobrança faz. E também não pode mentir para você, tá certo? Porque é crime contra o consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor. Então, aquele cobrador de dívida que fala, olha, eu vou colocar você na cadeia, ele está mentindo, porque dívida não dá cadeia no Brasil. A única dívida que dá cadeia no Brasil é a dívida de pensão alimentícia, né? Então, tá certo, nós já entendemos que a dívida, depois de 5 anos, ela prescreve. Então, entendeu-se por 2 pontos diferentes. Veja só, a primeira tese que estava em vigor há bastante tempo dizia o quê? A dívida prescrita, ela não acabou. A dívida prescrita, o que acaba é o direito de cobrar a dívida. A dívida, ela nunca vai acabar, tá certo? O que acaba é o direito de cobrar. Então, antes da prescrição, quando está aqui, o credor pode fazer aquilo tudo. E depois da prescrição, o credor não pode mais protestar o seu nome, negativar no SPC, no Serasa, no Boa Vista, na lista negra do Banco Central, tá? Mas aí se entendia de 2 formas diferentes. Ele pode cobrar amigavelmente, administrativamente. Uma parte da doutrina dos tribunais entendia que sim, ele pode cobrar amigavelmente aquela dívida. E agora, há pouco tempo atrás, se entendeu que não, que ele não pode cobrar a dívida de maneira alguma, nem amigavelmente. Então, ele não poderia colocar no Serasa limpa-nome, tá certo? Que do Serasa aparece o quê? As dívidas prescritas. Então, vamos entender aonde que está esse Serasa limpa-nome para você entender. Então, estou aqui com o Serasa aberto aqui. Veja só, existem essas dívidas aqui, ó. Antes aparecia até aqui suas dívidas, né? Eu reclamei tanto, parece, eu acho que eles assistem as minhas lives, sabe? Obrigado, Serasa, por ter mudado. Então, acompanhe as suas ofertas. Isso daqui são dívidas prescritas, dívidas caducas. Se você clicar aqui, ó, para ver detalhes, você vai ver o detalhe da sua dívida. Então, vai aparecer aqui de quando que é essa dívida.
Quando que é essa dívida? Tá aqui, ó, data da dívida, 20 de janeiro de 2011. Uma dívida de 20 de 10 de 2011, ela prescreveu quando? Ela prescreveu no dia 21/10 de 2016. Só colocar um dia e 5 anos, amigo. Aí ela prescreveu. Então, essa dívida ela não pode ser cobrada amigavelmente. Eu não sei nem do que se trata essa dívida. Pior que ela dá cria, sabe? Que eram 2 e agora são 3. E ela é Oi. Nunca tive nenhum negócio com a Oi. Então, tem sempre isso daqui. Aí a questão agora é essa, tá? E qual é a dívida que é negativada? É essa daqui. Quando você clica aqui, são dívidas aqui negativadas, tá bom? Como você vê, eu tenho um apontamento aqui, uma pendência, que é um protesto, tá? Então, beleza. Nós já entendemos aqui que as dívidas agora, existem 2 correntes. Uma que diz que pode cobrar a dívida, outra diz que não pode cobrar a dívida. Então, teve um julgado muito interessante que foi publicado ontem, que eu quero compartilhar com vocês, tá certo? Então, tá aqui, ó, no site aqui, Consultor Jurídico, tá? Olha só, o que diz esse julgado aqui? É uma matéria sobre o julgado. A prescrição da dívida impede a cobrança, mas não impede a retirada do nome do Serasa. Então vamos entender certinho o que aconteceu aqui, o que foi decidido, tá? Então a ministra Nancy Angry, ela já decidiu outra oportunidade que essa dívida não pode ser cobrada, tá certo? Então veja só o que ela diz aqui. Afirmou que a terceira turma já decidiu recentemente que a paralisação da pretensão em razão da prescrição da dívida impede a sua cobrança, ou seja, a prescrição impede a sua cobrança. Então entenda, amigo, dívida prescrita não pode ser cobrada, tá certo? Tá, doutor, isso aí já existia, isso aí ela já tinha falado. Mas agora a questão é o seguinte, veja só, por outro lado, a ministra entendeu que a plataforma preserva a liberdade do devedor, que pode optar por acessar o sistema e celebrar acordo de maneira mais fácil para quitar os seus débitos. Ainda ressalta aqui, olha, a prescrição da pretensão não implica a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome, tá certo? Pois a mera inclusão não configura a cobrança, tá? Então vamos entender isso daqui. Vamos entender aqui no próprio site do Serasa. Então, como eu mostrei para você, existe aqui as dívidas atrasadas. Essa parte aqui é conhecida como Serasa Limpa Nome. Isso daqui não é a negativação do seu nome, tá certo? Isso aqui são ofertas que você recebe. Inclusive, se você quiser parar de receber esse tipo de oferta, você pode reclamar lá que eles não fazem mais ofertas para você. Eles dizem que não, né? Então você entra em contato com ele. Então essas dívidas aqui são dívidas que estão no Serasa Limpa Nome. Eles ficam mandando também e-mail. Olha aqui, o Serasa Limpa Nome. Eles querem me fechar o acordo comigo. Então eles convidam aqui para fechar o acordo. E eu faço o acordo se eu quiser. Essa dívida aqui, como eu mostrei para você, ela já está prescrita. Mas a dívida prescrita, ela não pode vir para cá, onde você clica aqui no meu CPF, tá certo? Então veja só, a dívida prescrita, aquelas dívidas lá que eu mostrei para você, elas não aparecem aqui. Se ela aparecesse, ela apareceria aqui, ó, no dívidas negativadas, tá certo? Então, como você vê, ó, eu não tenho dívidas negativadas. Então, esse é o entendimento atual sobre isso daqui, tá certo? Então, você já entendeu que dívida ela não pode ser mais cobrada. Então, esse entendimento já está solidificado. Ele não pode mais ser cobrado. Você não pode mais receber telefonema de cobrança. Então, aquele telefonema que fica enchendo o saco, aquelas cartinhas, aquelas ameaças, tudo é ilegal. O Código de Defesa do Consumidor, ele garante que você, sempre quando receber um tipo de cobrança, a pessoa tem que se identificar para você, tá certo? Então, quando alguém ligar para você, a primeira coisa que você deve fazer,
Fala, se identifique para mim. Ah, eu sou da empresa tal, então me mande agora aqui, manda aí pelo meu e-mail, uma planilha mostrando a dívida, mostrando a data da dívida, o dia que a dívida foi constituída e todos os valores que foram acrescidos, né? Dívida tem, geralmente eles colocam alguma coisa a mais, horário de cobrança, juros, correção monetária, um monte de coisa. Então você tem direito a receber aquilo, senão você não vai nem ao menos dar prosseguimento. E o Código de Defesa do Consumidor, ele garante que você também tem o direito de receber a informação de quem está te cobrando. Então fala, eu quero que você coloque na planilha o seu nome e o seu CPF, ou da empresa. Isso é um direito seu previsto no Código de Defesa do Consumidor, tá certo? E agora tem aquela questão aqui bem importante. Veja só, então vamos aqui de novo aqui no site do Serasa. Então tá, tem essas dívidas aqui, elas saem, elas prejudicam o meu score de crédito, ela sai quando o credor, ele puxa a minha ficha, ela sai. Não sai, amigo, não sai. Eu vou mostrar para você se sai ou se não sai, tá certo? E veja só, essas daqui, elas não influenciam o seu score de crédito. Então você paga elas se você quiser, tá certo? Mas eu aconselho que você sempre pague as dívidas negativadas, tá? E agora, será que ela prejudica o meu score de crédito? Veja só, vou mostrar para você. Então isso aqui é uma consulta feita no Serasa. Essa daqui é a consulta mais completa que tem, tá? É o Concentre Serasa. Isso daqui, amigo, é o que sai tudo, tá? Então, isso aqui são dados meus, o dado é meu, o sigilo é meu e eu mostro para quem eu quiser, não é verdade? Então, eu vou mostrar para você. Olha, a minha situação no Serasa, ela não é boa, tá? Ó, para esse tipo de público, a prática do mercado é vender a prazo, com garantia e prazos menores, tá? Então, você veja, eu não tenho participação em falência, e minhas dívidas vencidas é igual ou inferior a 5 ocorrências ou R$1.000, aqui não aparece, né? Talvez porque eu tenho menos de 5 ou porque seja menos de 1.000, né? Porque são dívidas vencidas. Então, o Serasa sempre chamava a dívida prescrita de dívidas vencidas. Então, eu não tenho certeza absoluta que não vai sair. O que sai aqui, que você vê aqui, é o protesto, tá certo? Mas o protesto ele já está aparecendo aqui no Serasa também. Se você clicar aqui, ele vai mostrar o meu protesto também, conforme eu já mostrei para você. Consta aqui o protesto, e o protesto você pode ter certeza que ele é muito ruim para você. Olha só, tem aviso de dívidas. Eu acho que tem uma dívida minha que vai ser negativada. Será? Já apareceu o erro aqui? Será que eu vou mostrar isso ao vivo agora, que eu vou ter um aviso de dívidas aqui? Ixi Maria, já pensou? Mas então, então, erro aqui no aviso de dívidas, né? Enfim, o que você tem que entender é isso, tá? Então, o protesto já aparecia ali e aparece aqui, tá certo? Então, o detalhamento das recomendações. E aqui aparece aqui as anotações negativas, tá? Esse relatório é o que o credor pega, amigo, na hora de fazer uma análise completa. Tem lugar que só pega o score de crédito, lugarzinho que você vai fazer uma comprinha, ele só vai pegar o score. Agora, se você vai financiar um bem, se você vai pegar uma coisa com valor maior, ele vai puxar isso daqui, porque isso aqui sai tudo, tá? Então, você veja, eu não tenho pendências comerciais, eu não tenho pendências bancárias, tá certo? Eu não tenho cheque sem fundo, eu tenho protesto. O protesto já aparecia lá, tá? E você veja, dívidas vencidas, não consta nada, né? Eu não sei se é por causa do valor, porque as dívidas vencidas aqui teriam que ser 5 ou mais de R$1.000. Então, me parece que essas dívidas vencidas, essas propostas de dívidas não aparecem lá, tá certo? E outra coisa que eu queria mostrar para você, isso daqui, ó, pendência interna, amigo. Isso aqui é o qual? Sabe aquele golpe do limpa-nome? É aqui que o cara vê se você fez o limpa-nome. Ele não fala para você quando fala lá, olha, você vai pagar aqui e sua pendência vai ficar interna. Não é isso? Está aqui, ó, interna, está interna. Quem vê? O Serasa vê e o cara que consulta, amigo. Então não caia nessa, tá? Eu não ia nem falar nisso, mas acabei que eu falei aqui. O importante é que você entenda essa questão da dívida prescrita. Expliquei com detalhes para você entender.
Dívida prescrita não pode ser cobrada. Ela pode constar no Serasa Limpa Nome. O Serasa Limpa Nome não prejudica o seu score de crédito. Ele não é uma negativação. Existem as negativações, existe o Serasa Limpa Nome. Sua dívida prescrita pode ir para o Serasa Limpa Nome. E se for para dívida negativadas, o que acontece? Gera dano moral, tá certo? Gera dano moral porque prejudica o seu score de crédito por uma dívida negativada e o Código de Defesa do Consumidor proíbe que dívidas negativadas prejudiquem você, tá certo? Se você está nessa situação, como é que você resolve? Processe a empresa que te negativou por uma dívida de mais de 5 anos, tá bom? Você pode procurar o juizado especial civil, aquele juizado de pequenas causas, você entra com o processo gratuitamente, eles fazem tudo para você, você lasca a empresa, possivelmente você ganha dano moral. Aqui em Brasília, o dano moral nesses casos gira algo em torno de R$3.000, mas o mais importante é que você limpa o seu nome, tá certo? E lava a alma também, porque é uma violência contra o consumidor, tá bom? E espero que vocês tenham gostado dessa longa introdução. Expliquei com detalhes para vocês entenderem tudo direitinho, né? Porque as coisas mudam aqui e esse julgado é bem recente. E vamos lá agora entrando aqui, respondendo aqui as perguntas da galera. Vou ligar o turbo aqui para responder todo mundo. Vamos ver se eu zero esse chat aqui hoje. Em Goiânia tá tudo certo, olha o Camargo aí. Minha esposa tem nome sujo por causa de dívida de cartão. A dívida está em mais de R$100.000. Camargo, olha as minhas lives, olha os meus vídeos. Pegue a lista negra do Banco Central e veja o que acontece lá, aonde está posicionada a dívida. Tá certo? Na coluna A, vencer, vencido, prejuízo. Quanto tempo que está na coluna prejuízo, tá bom? Às vezes tem notícias boas para você aí. Esse banco faz acordo. Daqui a um tempo o banco vai fazer acordo, tá? Olha lá, beleza, Oswaldo, tô convidado aí, nós vamos aí comer aí uma pamonha boa, pamonha com linguiça, aquela linguiça que só goiano sabe fazer, né? Aquela cortada na ponta da faca, assim, aquela gordurada toda sequinha, delícia. Obrigado, querido. Então vamos lá, o que acontece? Contratei advogado para fazer o limpa-nome, porém meu nome ainda está no registrado. Entrei em contato com o banco, perguntei se pagasse, tiraria. Eles disseram que não tira. Amigo, veja só, não limpa da lista negra do Banco Central registrado, não limpa sim. Esses limpa-nome que diz que tira, mentira, isso é golpe, tá certo? Já você dá uma olhadinha nas nossas lives aí para você ver. Eu falo sempre quando é que seu nome sai de lá, tá bom? E vamos lá. Boa noite, doutor. Boa noite, eu posso atender o telefone? Ué, Marília, pode sim. Se você está sendo cobrada, você pode atender o telefone. E é uma questão muito interessante, sabe? Eu já fui devedor também e quando eu devia, eu não atendi o telefone. Isso é péssimo para você, sabe? Você vai sentindo assim um lixo de pessoa. Por quê? Porque o cara tá te cobrando e você finge que não atende, finge que morreu, né? Mas ele fica ligando e aquela dor em você toda hora te lembrando da dívida. Melhor coisa que tem é você atender e falar, olha, eu não vou lhe pagar nesse momento porque eu não tenho dinheiro, tá certo? Quando eu tiver dinheiro, eu pagarei você, tá certo? E ponto final. Isso é muito chato, essa cobrança o tempo todo, e eles abusam desse direito, né? Vamos lá, Nicomédia, mesmo fazendo acordo, eu pagando o valor integral, disseram que meu nome não sairia do SCR. Vamos entender isso daí, meu querido. Veja só. Você sabe que o relatório lá tem 3 colunas. A, vencer, vencido e prejuízo, tá certo? Então, quando você já está atrasado, fica lá no vencido e depois de um tempo ele vai para a coluna prejuízo, tá? Então, a negativação lá, o valor vai sendo repetido todos os meses, até você pagar. Quando você paga a dívida, amigo, dali em diante não pode ter mais, tá certo? Não pode mais repetir aquele prejuízo, tá? Aí, e para trás, doutor, como fica? Fica como está, amigo. Ele vai continuar ali. Não tem como tirar aquilo ali, porque é um fato verdadeiro, tá certo? É um fato verdadeiro que existe ali.
Então você não tem o que fazer naquela situação ali. Por quê? Porque é um fato verdadeiro. Agora a situação diferente é o seguinte: quando você paga e mesmo assim ele continua repetindo aquele prejuízo. Quando você paga com desconto. Porque o que acontece sempre? Ele fala para lá e para mim: ó, Ricardão, você é gente boa, sabe aquela dívida de R$1.000? Hoje essa dívida está em R$10.000, né? Então, se você me pagar R$1.000 agora, tá tudo certo, eu te libero dessa dívida. Aí você vai e paga os R$1.000, se esforça. Então, a dívida que era desse tamanho, ele vai falar, pague só isso. Mas então ele pega esses R$9.000 que ele te deu de desconto e lança como prejuízo. Isso é ilegal. Se você pagou a dívida, inclusive com desconto, não pode mais repetir essa dívida, tá certo? O que ficou para trás, ficou para trás. Dali para frente, não pode ter mais. Seja se você pagou com desconto ou se você fez o pagamento integral, tá certo? Por isso que eu não recomendo que você faça o pagamento integral. Aproveite a oportunidade e pague com desconto. Se o banco continuar repetindo aquele prejuízo, o que você vai fazer? Você pode processar o banco. E como é que você processa esse banco? É muito simples, amigo. Procure o juizado especial civil, juizado de pequenas causas. Você não precisa contratar advogado, você não gasta nada e ainda pode ganhar dano moral. Aqui em Brasília, o dano moral nesses casos gira em torno de R$3 a R$5.000. É mamão, é o mel no mamão, amigo. É certo, aqui em Brasília, lasca o dedo mesmo. Não tem essa. Você pagou, o seu nome deve estar limpo, tá? Entendeu? Do pagamento para frente tem que limpar. E os bancos conseguem ver isso daqui? Conseguem ver por 2 anos, tá certo? Por 2 anos para trás, eles veem isso sim. E agora, como é que fica? Isso prejudica você? Prejudica sim por um determinado tempo, tá certo? Depois vai perdendo relevância, amigo. Quando vê que você já está trabalhando direitinho, você está trabalhando para melhorar o seu rate bancário, você melhorou o seu relacionamento bancário, você vai tendo mais crédito com o tempo. Isso vai perdendo relevância e depois de 2 anos você não é mais lembrado por isso, tá certo? Por isso que eu falo para as pessoas, se você está nessa situação, comece a trabalhar o seu rate bancário, tá certo? Rate bancário é o quê? São regras, amigos, são comportamentos que ajudam você a aumentar o seu crédito, tá certo? Nós temos esse passo a passo aqui que ajuda muito você a melhorar o seu rate bancário. É muito legal e custa uma ninharia, custa R$47. Você não arruma isso em lugar nenhum. Isso aqui é um valorzinho, esse curso aqui eu só vendo ele, só ofereço ele aqui nas lives para ajudar as pessoas, tá certo? É muito baixinho. Então vou deixar esse link para você aqui. Para você que tem interesse em aumentar o seu rate bancário, você vai trabalhando isso daqui e com o tempo, amigo, aquela negativação, ela vai perdendo a relevância para você. Então você vai trabalhando o seu rate bancário, você clica ali e aprende a fazer isso daí, tá certo? Rate bancário de pessoa física é comportamento, tá certo? Não acredite em ninguém que ofereça a você que vai aumentar o seu rate bancário da pessoa física somente sem fazer nada, que ele vai aumentar. Não tem jeito. A pessoa jurídica, a gente consegue sim aumentar o seu rate bancário através de documentos. Não é treta, sabe? É o quê? É pesquisar a situação da empresa, pesquisar a situação dos sócios da empresa. Porque às vezes acontece o quê? A empresa está bem, mas o sócio tem uma pendência, o rate dele está muito ruim, a qualificação dele está ruim, ele tem um péssimo relacionamento bancário. Então você melhora a situação dele. Às vezes a situação da própria empresa está ruim. Por quê? Porque ela não está apresentando os demonstrativos corretamente. Então, existe como o contador fazer isso, é um serviço de contador. O contador, ele prepara um relatório no modelo que eles oferecem lá, tem que pôr tudo direitinho, uma baita documentação, e aí melhora a condição da empresa sim. Então, da pessoa jurídica é possível fazer isso sim. Da pessoa física é comportamento, tá certo? Tem gente que tem um comportamento que eu vou te contar. Tem gente que nem tem a pontualidade, amigo. Pontualidade é uma das coisas mais importantes. Tem gente que deixa uma continha besta
para lá. Às vezes tem uma continha aí, que às vezes uma continha de telefone. Olha, eu não vou pagar hoje não. Faz que nem eu faço, não paga a conta de luz, né? Para ver se negativo o meu nome no Serasa para eu fazer vídeo. Isso prejudica o meu crédito, tá certo? A continha é baratinha, R$17. Então, o que eu faço? Não pago, aí negativo o meu nome. Prejudica? Prejudica bastante. Mas só que eu não dependo de crédito e eu gosto de fazer vídeo. Assim eu fico também levantando as informações. Fico testando aqui o Serasa, né? Então você tem que ficar atento a tudo isso daí. E você que quiser fazer aqui o rate, está aí à sua disposição. O link está aí, você clica aí em cima e veja a sua situação. Se é o momento de você trabalhar para aumentar o seu rate bancário, tá certo? A pior coisa que você fez, amigo, foi esse limpa-nome. Esse limpa-nome não limpa o nome de ninguém. Não sei se você viu aqui, vou mostrar para você, tá? O que acontece aqui com o limpa-nome? Você foi lá, contratou o tal do limpa-nome, né? Ele fala para você, olha, sua pendência vai ficar interna. Olha isso aqui, quem expede isso aqui? É o Serasa, não é? O Serazão tá aí, ó. Isso aqui é o Concentre Serasa. É a pesquisa mais completa que o Serasa tem, que ele vende, né? Aí você vê anotações negativas. Olha aqui, pendências internas. Isso aqui o cara mesmo fala para você, essa galera do limpa-nome fala para você, não, sua pendência fica interna, fica só entre você e o credor. Então você ganha um fôlego, isso vai ser bom para você. Amigo, isso é perigoso pra caramba, porque depois para você derrubar a pendência dessa aí, isso fica eternamente no seu nome. Procure resolver os seus problemas. Os caras nem garantem isso daqui, eles garantem isso por 1 ano. Será que vale a pena você gastar dinheiro, você submeter a isso para ter um prazo de 1 ano? E veja só, amigo, o Serasa hoje em dia, ele é importante, mas ele não é o mais importante de todos. O mais importante é a lista negra do Banco Central. É onde os bancos consultam. Os bancos consultam o Serasa? Sim. Os bancos consultam o Serasa? Sim. Mas o mais importante, amigo, é a lista negra do Banco Central, tá? Então não caia nessa aí, não. Vamos lá. Canal Nicomédia, mesmo fazendo acordo, pagando integral, diz que não sai. Eles dizem, eles podem falar o que eles quiserem, procura a justiça. Quem diz o que faz e o que não faz é a justiça, né? Então vamos lá. Podem bloquear as contas bancárias. Beatriz, amiga, pode bloquear sua conta bancária, sim, através de ação judicial, tá certo? O banco não pode chegar lá e meter a sua mão na sua conta, tirar dinheiro da sua conta, bloquear a sua conta bancária, tá bom? Ana Cláudia, não estou negativada, mas fiz vários parcelamentos da fatura do cartão Bradesco e não consigo mais pagar. Estou prestes a partir para o tudo ou nada. Amiga, infelizmente, Ana Cláudia, você ainda não está negativada, mas com certeza você já está lá na lista negra do Banco Central, porque você tem dívidas vencidas, né? Já aparece na coluna vencido. Quando apareceu na coluna vencida, já era, tá certo? Então, infelizmente, você está nessa situação, tá bom? Cristiana Pires, boa noite. Parece que agora o nome continuará no Serasa depois de 5 anos, nova lei. Matheus, não existe isso daí, não existe essa nova lei, menos ainda o nome continuar no Serasa. Assista essa live aqui no começo, onde eu explico qual foi a decisão judicial. Foi uma decisão judicial e ela foi favorável ao consumidor, tá certo? Fiz um vídeo longo mostrando a diferença do Serasa Limpa-Nome do Serasa, tá certo? Eles podiam facilitar a vida da pessoa e usar o nome só, não é verdade? Mas deixa lá Serasa Limpa-Nome, Serasa negativado, enfim, eles são feitos mesmo para confundir a pessoa, não é verdade? Por que não coloca outro nome? Não tem nenhuma novidade, tá bom, Matheus? Então não tem essa lei nova, não. E eu expliquei isso aqui com grande detalhe para você entender isso daqui. Então vamos lá, Redney Rocha. Calorão louco aqui em Brasília, uma secura louca. Diz que a umidade hoje chegou a 10%, amigo. Isso aqui, 10%, é maior que a umidade do deserto, né? Então vamos lá. Rondinei Rocha, boa noite, doutor. Tem uma dívida no Banco do Brasil no valor de R$12 mil desde 2009. Ativos fica enchendo o saco, cobrando com muitas mentiras.
nem atendo, pois já está prescrita. Vou meter um processo neles. Isso daí, Rondinei, começa agora a juntar informações, tá certo? Se eles ficam ligando, você pode gravar a informação, perguntar de onde é e falar, olha, não aceito ser cobrado, a dívida já prescreveu, a dívida já caducou e por isso você não pode mais me cobrar, tá certo? Então, hoje em dia você vai se libertar desse tipo de coisa. Inclusive, esse julgado hoje que eu expliquei no início dessa live é libertador, ele reitera aquilo que foi dito. Dívida prescrita, dívida caduca, não pode ser cobrada, tá certo? Pode ir para o Serasa limpa nome, mas não pode ficar negativada no Serasa. Esse é o entendimento mais moderno, importante que você entenda isso, tá bom? E vou responder agora uma dúvida muito comum. Vamos lá, respondendo uma dúvida muito comum que veio lá no meu WhatsApp, tá certo? Então vamos lá. Doutor, cobrança, notificação de cobrança extrajudicial. O que acontece? Veja só, amigo, tem gente que recebe aquela notificação de cobrança extrajudicial, fica desesperado, né? Ai, meu Deus, uma cobrança extrajudicial. O que é uma cobrança extrajudicial? É aquela cobrança feita fora da justiça. Até aí todo mundo sabe. É o quê? É o SPC, o Serasa, o Boa Vista, a lista negra do Banco Central e também o protesto. Todas essas são cobranças extrajudiciais. Elas prejudicam o seu crédito? Sim, prejudicam o seu crédito. Em especial o protesto, tá certo? O protesto hoje em dia está sendo muito utilizado. Por quê? Porque é uma forma muito fácil de você cobrar a sua dívida, tá? Porque você entra lá, você tem um título contra a pessoa, você manda protestar. E se você não pagar dentro do prazo de 3 dias, a sua dívida fica lá e todas as pessoas podem ver que você está inadimplente, tá certo? Então é muito ruim e o protesto sai também no Serasa. Então você suja o nome da pessoa em 2 lugares, quiçá 13, até no SPC também, porque o SPC puxa informação do Serasa, tá? Então é importante que você entenda disso. Agora, você vai perder a sua casa por uma cobrança extrajudicial? Não, não vai perder. Você vai ter o seu salário penhorado por causa de uma cobrança extrajudicial? Não, não vai acontecer isso, tá certo? A cobrança extrajudicial não dá início a algum processo. E para você perder os seus bens, amigo, se você perder sua casa, seu carro, parte do seu salário, você precisa de uma cobrança judicial, tá certo? Então esse é o outro lado da moeda. Existe a cobrança extrajudicial e a cobrança judicial. Cobrança judicial é aquela feita na justiça, né? E como é que você vai fazer para saber se você tem algum tipo de cobrança na justiça? Você vai acessar o site do tribunal da sua cidade. Como é que acessa? Coloca aí no Google, Tribunal de Justiça de Goiânia, Tribunal de Justiça de São Paulo e vai pedir lá uma certidão. É facinho de pegar. Vai lá na consulta, em algum lugar está escrito lá certidão. Você pega uma certidão, a certidão é emitida gratuitamente. Então sai uma certidão mostrando quais os processos que você tem. Então é importante que você veja isso. Então você está sabendo se você tem um processo judicial. Se você tem um processo judicial, se você recebeu uma citação de um processo judicial, você tem que tomar providência, não fica comendo mosca, constitua um advogado porque você tem prazo, tá certo? E por outro lado, se você recebe uma cobrança dessa justiça arbitral, amigo, não esquente a cabeça, tá certo? Se sua dívida é dívida de consumo, dívida de água, luz, telefone, dívida bancária, dívida de cartão de crédito, você não é obrigado a se submeter a essa justiça arbitral. Essa justiça arbitral aí é uma justiça privada que você se submete se você quiser. Então você fique muito atento, porque se você comparecer lá e assinar um termo que você aceita se submeter a essa justiça arbitral, aí o bicho pega para você, tá certo? Então fique ligado que na verdade são 3 tipos de cobrança, né? Tem a cobrança extrajudicial, tem a judicial e tem a dessa justiça arbitral. Muitas aspas para a justiça arbitral. Depois a gente fala mais sobre ela, tá certo? Eu não gosto da justiça arbitral. Então vamos aqui seguindo com a nossa live.
Boa noite, o Banco Panão, já respondi isso daqui. Valeu, Ana Cláudia. Lilian, minha mãe faleceu e deixou dívidas no cartão de crédito. Paguei o mínimo durante meses e agora está um absurdo. O que eu faço? Querem me dar informações, falam que só na justiça. O que acontece? Quem paga a dívida do falecido? Isso aí é uma dúvida muito comum, né? As pessoas sempre querem saber isso daí. Quem paga a dívida do falecido? A pessoa morreu e deixou uma dívida. Quem paga a dívida dela? Veja só, quem responde pelas dívidas da pessoa é o patrimônio delas, tá certo? Então, vamos aqui no caso da Lilian. A mãe dela faleceu e quem deveria pagar as dívidas do cartão de crédito dela? O patrimônio dela, tá certo? E se ela não tem patrimônio, não tem nada para pagar aquela dívida? O credor fica no prejuízo. Ninguém herda dívida, tá certo? Agora, se a pessoa ela tem dívidas e também tem patrimônio, o que acontece? É preciso fazer um inventário, tá certo? O inventário é justamente isso. É uma espécie de liquidação, é o fim da vida daquela pessoa. Então, vai se levantar todos os créditos, todas as dívidas, vai se pagar as dívidas e o que sobrou é dividido para os herdeiros. Então você não herda dívida, tá certo? Se alguém for te dar aí uma situação, se você recebe aí uma herança que o passivo, ou seja, as dívidas são maiores que o ativo, você pode simplesmente renunciar. Aí o credor que se vire, que ele faça o inventário, ele peça o inventário, faça o inventário, fique aí com o patrimônio do falecido e pague as dívidas. Agora, você não é obrigado a pagar a dívida de ninguém que já faleceu, tá certo? E eles cobram mesmo. Uma vez uma tia minha morreu e o cara ligou lá para casa cobrando a net lá, cobrando, não, porque você é parente dela, você tem que pagar para cima de voar. Então não dá, amigo, não dá. Entenda o seu direito para não ser enganado e se inscreva aqui no nosso canal. Boa noite, doutor. Como faz para acessar a chamada renda presumida? Quais as pessoas que podem ter acesso, né? A renda presumida é um negócio caprichado, né? Veja só, quem pode ter acesso? Todo mundo que consulta aqui isso daqui. Veja só, eu tenho minha renda presumida aqui no meu relatório. Olha só que legal. Veja só, quer ver? Aqui, esse daqui é o extrato do Serasa, como eu já mostrei para vocês, é o concentre do Serasa. Aí, veja só, aqui tem a renda presumida. Veja só, então eles têm aqui muita informação de você. Aí a minha renda presumida, olha só, o meu score qual é? É baixo por quê? Porque eu tenho um protesto, tá? Tá o protesto bem aqui e tá mostrando. Então ele influencia muito aqui no meu score de crédito. Então por isso ele derruba o meu score de crédito. O meu risco é 48%, é muito alto. Minha capacidade mensal de pagamento, quanto que eu consigo pagar de pagamento? De 0 a 500. A minha possibilidade de pagamento é muito baixa. É muito baixa por quê? Porque a minha renda presumida é muito baixa. Veja só, a minha renda presumida aqui para eles é de 4 a 5 mil reais. E aí eu assumo um monte de obrigação. Se você for olhar lá o meu cadastro positivo, eu pago o cartão de crédito não sei quantos mil reais. Enfim, eu tenho um monte de obrigação que ele vai vendo lá no cadastro positivo. Então ele fala, o Ricardo já está devendo um monte aqui. Ele ganha praticamente a mesma coisa. Então eu não tenho uma margem para poder gastar. Então como você tem que fazer? Aumentar aqui a sua renda estimada, tá certo? E agora, existe diversas formas de você aumentar a sua renda estimada. A primeira delas, que você deve sempre ficar atento, é o quê? É você ter um bom relacionamento bancário, tá certo? Bom relacionamento bancário, eu explico tudo isso lá no meu curso sobre rate bancário. Porque tem gente que tem um péssimo relacionamento bancário, tem gente que só tem um banco, aqueles bancos digitais, esses são os piores que tem. Porque o banco físico você pode fazer um bom cadastro, tá? Então você vai lá, se apresenta, você leva os seus dados, você leva o seu imposto de renda, você leva tudo que você tem para mostrar para que só isso já é um bom começo para você alavancar a sua renda presumida. Um dia desse eu estava olhando lá, eu tenho uma conta na Caixa Econômica Federal.
E você veja, minha caixa, eu abri essa conta na Caixa Econômica no ano de 2000, e acho que não era nem 2000. Então, quando eu comprei um imóvel, então tinha a caixa bem embaixo, eu falei, vou abrir aqui um imóvel, vou abrir uma caixa, uma conta na caixa aqui. Fui lá abrir a conta e depois nunca mais prestei nenhuma informação. Então, o que aconteceu? O meu rate bancário, a minha renda presumida, o meu valor de mercado só despencou. Por quê? Porque eu não apareci mais lá, eu não dei mais informação, eu só fico usando a continha da Caixa para pagar Pix, para fazer Pix, porque a Caixa Econômica é um banco muito ruim. Então é isso, amigo, depende de você. Sua renda presumida depende de você. São diversas técnicas que a gente ensina para que a pessoa consiga aumentar a sua renda presumida. Uma das mais importantes que você deve focar é isso, é o seu cadastro. Atualize seu cadastro. Às vezes sua vida já mudou muito, a sua vida já melhorou muito. Às vezes quando você abriu aquela conta, você era duro, agora você melhorou a sua situação. Você era solteiro, agora você já se casou. Então você pode somar a sua renda com a sua renda da sua esposa. Você já conseguiu uma casa própria, você já tem um carrinho, você apresenta a declaração de imposto de renda. Tudo isso é considerado na hora de fazer aí a sua avaliação de crédito. Eu nunca fiz isso, eu não sou um cara muito ligado nisso, eu não gosto nem de ter crédito, porque eu tenho medo dos bandidos pegar meu CPF e abrir aí uma conta, dar uns tomos aí, porque eu fico aí toda hora mostrando meus dados e bandido sempre está de olho, né? Então, a minha situação é essa, mas você que depende de crédito, você que quer ter um crédito melhor, o caminho é esse, além de várias outras técnicas que a gente ensina, tá bom? E vamos lá! Ana Cláudia, o banco até parece dificultar o pagamento da dívida, porque cobra juros altíssimos, tornando impossível a quitação. Fica difícil, você tropeça e volta a ser inadimplente. É o eterno escravo econômico, Ana Cláudia. Eles não fazem interesse, eles parecem que não têm interesse que você reabilite seu crédito, não, tá? Ainda tem o seguinte, veja só. Depois de um tempo que o seu nome está lá na lista negra do Banco Central, lá na coluna lá, prejuízo, depois disso aí, depois de mais ou menos um ano, quando o ano vira, o banco ele tem que fazer o imposto de renda dele. Então ele joga aquele valor na coluna prejuízo. Às vezes aquela operação que você fez tem lá seguro, ele pega aquilo ali. Então ele já poderia liberar você, mas ele fica massacrando eternamente, para você se enrolar mais ainda, para você renegociar a sua dívida, né? Porque você vai lá renegociar a sua dívida, então você confessa a sua dívida. Quando você faz uma confissão de dívida é um título, certo? É um título executivo extrajudicial. É como se fosse aí um cheque. Então você vai lá renegociar a sua dívida, você dá um cheque lá para o Serasa, ou para o banco, tá certo? Então ele tem o título contra você, e aí ele pode te cobrar à vontade, tá certo? Então esse é o grande negócio, às vezes, de banco. Tem banco que vive de cobrar os outros. Tem banco que não é muito de cobrança, né? Mas tem banco que já tem até um sistema de cobrança próprio, né? Tipo o Itaú. O Itaú agora ele tem lá o cadastro dele de inadimplentes, ele tem o banco dele e ele tem também a empresa de cobrança, né? Então, veja só, ele já fechou tudo e fica ali, então ele não vai fazer querer renegociar com você, ele não vai facilitar a sua vida, tá? Então, vamos aqui seguindo aqui com essa nova. Conta atrasada no Serasa aparece ao consultar o CNPJ. Amigo, eu te mostrei o relatório aqui, Juninho. Então, dá uma olhada aqui no relatório. Veja só. Esse relatório aqui que eu estou falando, tá certo? Tem o Serasa Concentre. Veja só, é esse daqui, tá? Agora, veja só. Tem aqui, ó, conta vencida, né? Diz que aqui não aparece quando é inferior a 5 ocorrências ou R$1.000. Eu tenho conta vencida, tá? Então, veja só, não aparece. Mas minha conta vencida qual é? Olha aqui a situação da minha conta vencida. É o que eles chamam as contas não negativadas, né? Quanto é que tem? Eu tenho 3 e todas são de valores pequenos, tá? Então, de modo geral, a gente vê que isso daqui não aparece, tá? Agora, eu vou afirmar com toda certeza para você, eu não tenho elementos para afirmar com total certeza. Você vê, as minhas são pequenininhas.
63, tem aqui uma de 149 e 83, ou seja, não bateu aqui, que aqui, ó, eles falam aqui, ó, então tem que ser 5 ou R$ 1.000, então não me enquadro nenhuma das duas, não aparece. Aparecem algumas pessoas, aparece aqui como dívidas vencidas, tá? Então tem que tomar cuidado sim, então por isso que você deve sempre fazer uma análise completa do seu CPF. Se não, amigo, se você não conhece, você não pode controlar. Você só controla aquilo que você conhece. Por isso que nunca foi tão importante você sempre fazer uma análise completa do seu CPF, não é verdade? Então, beleza, pessoal, já estou uma hora falando aqui, zerei o chat, espero que tenham tirado as suas dúvidas aqui. Um forte abraço e fiquem com Deus. Foi um grande prazer ter todos vocês aqui conosco. Então vamos aqui finalizando a nossa live. Um forte abraço e fique com Deus.